Fala pessoal, eu já estou um tempo já querendo fazer esse vídeo. Eu tenho recebido muitas mensagens no privado sobre as situações que têm acontecido no jiu-jitsu, sobre o machismo, e como eu sou uma pessoa que trabalho com feminismo e com os assuntos relacionados às mulheres há muito tempo, estudo muito sobre esse assunto. Você fica meio que uma referência, né, sobre essas questões. E aí quando acontece alguma coisa, as pessoas recorrem a você. Eu até então estava esperando todos os pronunciamentos de todo mundo e para tentar conhecer a situação e saber comentar sobre isso, né? E eu decidi fazer um vídeo, na verdade um vídeo muito mais didático do que eu gostaria de fazer. Na verdade, eu gostaria de soltar o verbo do jeito que a gente solta quando a gente vê essas questões de machismo no jiu-jitsu. Mas eu resolvi fazer um vídeo mais didático para as pessoas tentarem entender o porquê, o que é, na verdade, o que é o feminismo, o que é o machismo e por que o feminismo é necessário no jiu-jitsu. Então, os próximos vídeos agora você vai entender didaticamente por que a gente tem que levar em consideração essas questões. Bom, em primeiro lugar, vamos definir o conceito de machismo. O machismo é um preconceito que é uma violência, né? E ele é expresso por opiniões, por falas, por atitudes que se opõem à igualdade de gênero. Claro que sempre favorecendo ao gênero masculino. E nada mais é que uma opressão, né? A pessoa machista é aquela pessoa que acredita que homens e mulheres têm papéis distintos na sociedade, né? Que a mulher não pode nem deve se portar como homem, que o homem ele tem que estar num papel de tomada de decisão, papel de poder, de superioridade em relação à mulher, e julga a mulher que tem que constrói esse estereótipo e tem esse papel na sociedade. Isso é machista, isso é ser machista, né? A Organização Mundial da Saúde ela fala muito sobre a desigualdade e ela relaciona a desigualdade a violações de direitos. Uma sociedade desigual é uma sociedade que desencadeará violações de direitos. Então, a gente vai botar vamos botar isso no jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu, ele é desigual entre homens e mulheres. Então, as mulheres vão ter seus direitos violados, isso é fato, né? E essa desigualdade, ela também desencadeia altos índices de violência. Isso, gente, não sou eu que estou falando, tá? É a Organização Mundial da Saúde. Ela também objetifica a mulher, né? E ela também traz diferenciação salarial, entre outras consequências da desigualdade. E isso, a gente coloca tudo para dentro do jiu-jitsu, né? Quando a gente fala de desigualdade, a gente fala da diferença de premiação, da diferença de tratamento dentro da academia, da diferença de tratamento na mídia. A mulher objetificada o tempo todo, é a musa do tatame, é a musa do kimono, é a musa do não sei o quê. Então, essas desigualdades, como a gente tem um esporte que é super masculinizado, né, patriarcal, que até 1940 era proibido de mulher participar, assim como o futebol era proibido por lei. Então a gente tem uma desigualdade muito grande que gera todas essas consequências. Bom, o segundo ponto é sobre o estereótipo feminino e masculino. A estereotipização de feminino, do que é feminino, do que é masculino, é um dos pilares de sustentação do machismo, né? O conceito de sexo é diferente do conceito de gênero, né? O sexo está ligado à composição cromossômica e
o tipo de aparelho reprodutor do indivíduo. Já o gênero, ele abrange aspectos sociais, psicológicos, comportamentais e nada mais é que características psicossociais, né? A estereotipização de gênero é um conjunto de crenças acerca de atributos pessoais considerados adequados para o sexo masculino e para o sexo feminino, né? Então, quando você diz que uma mulher é frágil, é delicada, é emotiva, compreensiva, enfim. E aí você diz que o homem é vigoroso, é potente, é agressivo, é competitivo, independente. Você está estereotipando o gênero, né? E isso é machismo. Quando você estereotipa uma pessoa, você está sendo machista, né? Isso acontece no jiu-jitsu quando, por exemplo, você diz que uma mulher não aguenta um treino pesado. Isso é machismo, isso é uma atitude machista. Bom, o terceiro ponto que eu quero tocar é uma pergunta, né? Que várias amigas e amigos também me mandaram prints e mensagem de mulheres compactuando e compartilhando do mesmo pensamento machista de homens no jiu-jitsu. E muita gente me pergunta, né? A mulher pode ser machista? A mulher é machista? Ser machista é partir do pressuposto que o homem pode possuir privilégios em relação às mulheres, né? E esse não é um pensamento só masculino, não é exclusivamente do homem, né? Essa crença enraizada, né, tá ligada à educação e ao ensinamento da criança dos diferentes papéis que o homem e a mulher exercem podem desempenhar na sociedade. E ao crescerem, eles perpetuam essa ideia, né? As mulheres não estão imunes a reproduzir e perpetuar o machismo, né? Esse machismo estrutural é o que a gente chama de machismo estrutural, que é quando a criança foi educada e ensinada a desempenhar papéis diferentes na sociedade por causa do seu gênero. Então, mulheres sim podem ser machistas. Daí, quando você pega uma mulher compartilhando da mesma opinião, da mesma atitude que um homem machista está tendo, eu pelo menos não concordo, porém eu entendo que é um machismo estrutural. Eu entendo que essa pessoa foi educada, essa menina, essa mulher foi educada e ensinada para desempenhar esse papel de diferenciação de gênero na sociedade. A minha atitude é tentar ajudar de alguma forma, conversando sempre, explicando, fazendo um vídeo desse educativo, enfim, tentando ajudar de alguma forma, porque eu sei que a mulher não teve culpa de ter esse pensamento machista, essa atitude machista. Ela foi criada e foi ensinada para ser machista. Bom, gente, o quarto ponto e o quarto questionamento que eu recebi é sobre se o machismo afeta os homens. Obviamente que não afeta da mesma forma que afeta as mulheres, né? Porque os homens não são subjugados, os homens não são oprimidos, os homens não são excluídos socialmente, né? Então, obviamente, o machismo afeta muito mais a mulher do que o homem, né? Por exemplo, você não vê um homem perder um emprego porque é homem, né? Agora, você vê muitos casos de mulheres perdendo uma vaga de emprego porque é mulher, né? E quando a gente bota isso no jiu-jitsu, a gente vê aí mulheres sendo excluídas de treinos por serem mulheres, né? Não por causa da sua técnica, do seu vigor físico, nada disso, é simplesmente por ser mulheres, né? Isso são atitudes machistas.
Bom, existe um conceito chamado masculinidade tóxica que afeta o homem, né? Porque é um comportamento machista, tá? É quando o homem é estereotipado como viril, como potente, como que tem que ser forte, que ele não pode ter a vulnerabilidade que a mulher tem de chorar, de se emocionar, enfim, de ser mole, de ficar cansado. E a gente remete isso ao jiu-jitsu quando o cara chega pro outro amigo que tá treinando e fala assim: porra, cara, deixa de ser mulherzinha, deixa de ser mole, né? Levanta daí, vamos treinar, deixa de ser mulherzinha. Isso é uma atitude machista com o homem, né? Na única espécie e que o homem é afetado, né? No único caso que o homem é afetado. E nada mais é que você está também sendo, obviamente, machista com a mulher, mas você está sendo machista com o homem também. Uma coisa importante que eu não posso deixar de mencionar é que essa masculinidade tóxica, ela influencia diretamente na expectativa de vida das pessoas. Olha que loucura, né? A OMS, ela fala, né, segundo os estudos deles, que o homem ele tem uma expectativa de vida muito menor que a mulher. E no Brasil, essa expectativa ainda é pior. O homem vive muito menos do que a mulher, porque eles são ensinados em sua infância a não se cuidar, porque os cuidados pessoais são coisa de mulher, são características femininas, né? São comportamentos femininos. E isso, olha que loucura, isso acaba afetando a expectativa de vida do homem. Bom, vamos falar agora sobre o último ponto e o mais polêmico, que é a diferença entre o feminismo e o machismo. Muitas pessoas têm o conceito, né, acham que o conceito erroneamente, o conceito de feminismo é o oposto de machismo, né, em que as mulheres são superiores aos homens, as mulheres querem oprimir os homens, e não é nada disso. O oposto de machismo chama-se femismo, não tem nada a ver com feminismo. O feminismo é um movimento social, cultural, enfim, que almeja a igualdade de gênero, né? Para que os direitos das mulheres não sejam violados. Então, se a gente coloca isso no jiu-jitsu, quando a gente pede equiparação de premiação, quando a gente pede igualdade de direitos, a gente não quer ser melhor que os homens, a gente não quer mais que os homens, a gente só quer ser respeitada e ter nossos direitos e benefícios respeitados. Então, quando uma menina reclama que ela não está sendo tratada da mesma forma que um homem está sendo tratado dentro da academia, isso é o feminismo. Ela está clamando pela equiparação de direitos, né? A mulher tem o mesmo direito do homem de treinar. É claro que a gente está em clubes privados, os donos de academias fazem o que quiserem, mas eles têm que saber respeitar as mulheres. Até porque eu acredito que o homem que não esteja, o professor, o treinador, que não esteja respeitando o direito da mulher dentro da sua própria academia, está dando um tiro no pé. Porque o feminino, a categoria feminina no esporte em geral, não só no jiu-jitsu, está crescendo a cada dia. As mulheres estão se empoderando, as mulheres estão reivindicando seus direitos, e quem estiver contra essa situação está dando um tiro no pé, comercialmente falando agora, né? Não só socialmente falando. Então, é importante que os professores tenham em mente que o feminismo é super necessário no jiu-jitsu. Esse empoderamento das meninas de se reclamarem das coisas que acontecem, das situações, das atitudes, dos comportamentos machistas que acontecem dentro da academia é super importante e deve ser respeitado. Deve ser respeitado pelos homens, porque afinal de contas, eles têm mulheres na academia que pensam da mesma forma. Muitas delas
se sentem reprimidas por conta dessa situação dos homens começarem a reclamar das mulheres estarem falando sobre o assunto. Então, eu acredito que os treinadores que estejam contra essa situação das mulheres falando do feminismo, do empoderamento feminino, estão dando um tiro no pé comercialmente falando, não só socialmente. Bom, gente, então eu vim fazendo esses vídeos aí no carro e quando cheguei aqui no trabalho, recebi mais um questionamento de um amigo. Ele me perguntou se eu tinha visto um vídeo de um professor se pronunciando sobre o machismo. Então, eu comecei a ver, mas eu parei quando ele falou em vitimização. Gente, os índices de violência contra a mulher são enormes. Esse ano já aumentaram, né? Cada 3 minutos uma mulher é violentada. E, como vocês sabem, eu criei o canal de ouvidoria da SAF, a gente já está recebendo muita denúncia de assédio no tatame. Eu tenho muita coisa, muita reportagem, muitos dados de violência contra a mulher cometidas por lutadores. Inclusive, fui para Brasília falar sobre isso. Vai sair um projeto de lei de proteção às atletas sobre esse assunto. Então, quando se fala em vitimização no jiu-jitsu, pelo amor de Deus, eu paro de ver o vídeo aí, né? Outro professor também que fez um outro vídeo sobre machismo e quando ele começou a falar do currículo do professor que cometeu o machismo e diminuindo a fala da mulher, eu parei de ver o vídeo aí também. Então, sim, professores, estudem sobre o assunto antes de começar a falar sobre o feminismo ou sobre o machismo no jiu-jitsu, porque acaba ficando feio. Tá? Eu sou uma estudiosa do assunto, eu dou aula sobre isso, eu trabalho com o empoderamento feminino no jiu-jitsu e assim, eu tenho propriedade para falar, eu sou mulher, eu tenho vivência, eu já sofri assédio, eu já sofri muita violência no esporte, então eu tenho propriedade para falar. Né? Então, se o homem, eu acho ótimo o homem falar sobre isso. Fiz uma entrevista, né? um debate com o Rafa sobre esse assunto. Ele está em aprendizado ainda. Eu acho excelente o homem falar sobre isso, mas estudem sobre o assunto, porque senão fica feio e a mulherada não gosta. Por mais que vocês sejam ídolos no esporte, a mulherada vai criticar, e com razão. Porque não tá certo. Não é isso que os estudos comprovam. Não é isso que os conceitos, né, feitos aí por entidades super reconhecidas no mundo inteiro falam, né, preconizam. Bom, eu espero que todos tenham entendido a importância do feminismo, que o feminismo tem, que é necessário no jiu-jitsu, a importância que existe das mulheres reclamarem seus direitos. Foi um vídeo mais explicativo, não tem, eu tô com muita coisa engasgada, mas eu vou deixar para fazer isso mais para frente, porque ainda muitas situações parecidas como essa ainda vão surgir e a gente, o meu objetivo principal, na verdade, é educar, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Quem tiver alguma pergunta pode me mandar, ok? Valeu, galera!